Vamos falar agora com o nosso querido Leandro Narlock. Ele está aí ou não? Fala, Narlock, beleza? Bonitinho. Moçada. E aí, tudo bem? Beleza? Ó, eu quero levar o Morgado no bloquinho de carnaval. Pô, para com essa chatice. Claro que tem que ter carnaval, meu. Beleza, vamos aí. Você é... Contanto que depois Pera, não... só um ele me citou. Não, eu sei, mas você tá muito... Não, contanto que não feche debate. Contanto que não feche depois tudo, vamos fazer o carnaval. Beleza. Sim, Mesa redonda, segura aí. Nós já sabemos qual é a sua opinião. Obrigado. Vamos ouvir agora Ele me citou. a opinião do Narlock. Ele me Não é citou. um debate. Ele me citou. Você é a favor do carnaval, Narlock? Você acha que tem que liberar? Eu acho que tem que fechar a escola de samba, que é muito chato, e liberar o bloquinho. O bloquinho é muito legal. Adoro o bloco de rua. Mas não é brincadeira. Acho que tá na hora de abrir, né, moçada? Acho que tá na hora de abrir. E essa discussão, na verdade, a gente tem que fazer em janeiro. Em janeiro, lá, poucas semanas antes do carnaval. Todo o cenário pode mudar de hoje até janeiro, entendeu? Então, melhor a gente empurrar essa discussão aí para janeiro. Vocês não acham? Bom, eu não sei, eu acho complicado porque a gente vê os casos. Tem aquele transatlântico que saiu de Miami, todo mundo vacinado, toda a tripulação vacinada, todos os passageiros vacinados. Tinha um cara sem as 2 doses de vacina, ele parou no Caribe, tinha 40 e poucos casos, com morte, coisa e tal. Então a gente vê que a vacina em si, ela não garante a transmissão do vírus. Então é complicado, porque eu penso, por exemplo, eu estou pensando em São Paulo. Carnaval de São Paulo são 10 dias. 10 dias de carnaval e a galera na rua, tá? Não sei. Mas isso não é um problema nosso, é um problema do gestor e eles que se resolvam. Deixa eu perguntar uma coisa para você, meu querido Narlock. Eu acompanhei hoje o seu artigo que falou sobre a consciência negra. Inclusive, a gente teve um debate aqui com, eu não lembro professora Cíntia Chagas, com a professora sobre isso. Só que é um fake news. Você afirmou que é um fake news isso? Então, pois é, Emílio, nesse fim de semana aí, por ocasião da consciência negra, um monte de gente falou, a BBC deu uma matéria que muita gente publicou, G1, UOL, e daí até a agência Lupa, que é uma agência de checagem que costuma publicar na revista Piauí, falaram umas tremendas tolices sobre a origem das palavras. Primeiro falaram que criado mudo olha essa ideia, vem de que escravos ficavam imóveis segurando coisas no quarto, né, no quarto íntimo do senhor de escravos e tal, do proprietário, e não podiam falar. Isso é uma bobagem. A palavra criado mudo, ela vem de dumbwaiter, que é aquele elevadorzinho que tem em mansão, às vezes até em restaurante, né, um elevadorzinho para levar pratos e levar, enfim, refeições e tudo isso. Entendi. No século XIX tinha muita importação, né? A gente aprendeu isso na escola, importação de um monte de coisa da Inglaterra para o Brasil. E a decoração, a mobiliária inglesa veio junto e daí veio o nome. Então, espanta a gente ver essas fake news na imprensa, né? Na grande imprensa, dizendo que é racismo usar o termo criado mudo. Mesmo porque a palavra criado, no sentido de um funcionário doméstico, ela vem do século XIII, que é, 300 anos antes da escravidão africana no Atlântico. Então não faz o menor sentido, e eu quero saber por que as pessoas, gente com diploma, gente estudada, acredita tão facilmente nisso, sem o menor questionamento. Muito bem, então o dumbwaiter, ele vem daquele elevadorzinho que seria o garçom mudo. E aí seria mudo, né? E aí seria uma adaptação aqui no Brasil do criado mudo. E mesmo o criado mudo não pode ser ligado à escravidão, porque é uma palavra que existia já muito tempo antes. O cara que serve tem muita coisa aí que surgiu, né? E ninguém corrigiu isso. Não, a agência Lupa, ela foi a única que corrigiu. Ela disse também uma outra coisa, que a palavra doméstica não pode usar. Não pode usar a palavra doméstica porque você teria uma conotação racista, porque eram as escravas que eram domesticadas nas casas das brancas e tal. Nada a ver. A palavra domésticos, em latim, casa é domus. Então, relativo à casa é doméstico. Né? E essa palavra domésticos, como no sentido de trabalhador da casa, já existia em Roma.
sei lá, 1.500 anos antes da escravidão africana no Atlântico, muito mais que isso. Tem em francês, domestique, tem em italiano a mesma palavra, doméstica. Então, não faz o menor sentido. Esse sim, a Agência Lupa, ela teve ali a elegância de falar, olha, não, a gente errou. Não chegaram a dizer que erraram, mas disseram, não tem menor origem na escravidão brasileira. Diga. Pois não, quem interrompeu? Vamos lá, vou fazer uma questão aqui, desculpa te interromper o raciocínio. Tem outras expressões, eu não sei se você é a favor de mudar essas expressões, e eu não conhecia, por exemplo, meia tigela. Vocês sabiam que meia tigela pode ser uma expressão racista? Não, eu não sei. Na língua, hoje eu não duvido. Os negros que trabalhavam à força nas minas de ouro nem sempre conseguiam alcançar suas metas. Quando isso acontecia, recebiam uma punição apenas metade da tigela de comida e ganhavam o apelido de meia tigela. Meia tigela é uma expressão racista, segundo aqui uma informação. Segundo a lupa. Não é a lupa, não. A Universo. Não, tá aqui. Se a lupa tem várias. É verdade. Mas, por exemplo, ninguém sabe. Se é um cara de meia tigela. Quem é da lupa? Quem é o ser humano da lupa? Então, tem várias. Quem é o Narlock? Mas você... O dono da lupa. Não sei, mas respondendo aí o Zucca, eu acho o seguinte, o fato de uma expressão ter se originado na escravidão, ou então ela ter se originado ter uma origem racista, não significa que hoje é racismo utilizá-la. A Lígia Maria até escreveu isso na Folha hoje também, falando, olha, por exemplo, digamos a palavra entusiasmo. Entusiasmo significa com Deus no coração. Isso. Então, eu estou sendo religioso ao usar a palavra entusiasmo? Claro que não. Quando eu vou entrar num avião, eu vou embarcar. A gente emprestou a palavra de entrar em barco. Então, eu estou querendo dizer que, na verdade, é um barco e não um avião? Isso é uma bobagem, entendeu? As palavras, elas são dinâmicas, o significado muda. As pessoas mudam as palavras, não são as palavras que mudam as pessoas. Então, é uma paranoia, assim, né? Tem um livro que saiu agora, Woke Racism, de um linguista negro americano, que ele compara essa luta da justiça social com uma religião, né, com uma seita do século XXI. E um capítulo ele fala sobre a purificação pelas palavras, aquela ideia de que toda religião tem, né, toda seita tem, de que algumas palavras são proibidas, você não pode falar isso, que isso é um sacrilégio. E a gente está vendo a mesma coisa nas palavras. E se a gente fosse usar essa lógica, por exemplo, do meia tigela, até teve o Eduardo Afonso, um escritor que estava brincando com isso hoje, então a gente não pode falar golpe, foi golpe, porque os escravos eram golpeados. Pois é. Não faz o menor sentido. Mas, ô Narlock, isso eu até ia perguntar para você, porque essa adaptação do vocabulário atual, qual é o objetivo disso? É você gerar discussão? É você fortalecer uma narrativa ideológica, política? Qual é o objetivo de você querer mudar e adaptar algumas palavras que a gente já falava há tanto tempo atrás? Cara, eu vejo um objetivo meio inconsciente. Esses dias eu escrevi até sobre isso. Hoje está rolando um fenômeno muito comum, que é o exibicionismo moral. Né? A pessoa, parece que você ganha status social no seu grupo, você parece uma pessoa mais pura, mais refinada, sofisticada moralmente, quando você é o primeiro a detectar injustiças que os outros, que escapam ao radar dos outros. Né? Então, e ficar sempre com um ultraje excessivo, falando, nossa, que absurdo, olha esse episódio de transfobia, e tudo isso, né? Então, a primeira pessoa que fala, olha, tem racismo aqui, tem racismo ali, aquilo ali é preconceito, aquele outro também, ela parece mais refinada, né? Ela parece que ela tem ali uma pureza maior em relação aos outros. Então, eu aposto nisso, nesse viés. E outra coisa que eu fico me perguntando é o seguinte, as editorias de diversidade que hoje existem em redações, em revistas e tal, parece que elas confundem diversidade com ideias do PSOL. Entende? Quer dizer, o tema diversidade e desigualdade racial, ele é complexo, ele é importante, racismo é um problema grave no Brasil, só que ele tem soluções e tem diagnósticos que tem dos mais variados espectros políticos. Tem muito liberal que fala sobre isso. O Thomas Sowell, por exemplo, diz que o movimento negro, a maior parte das bandeiras do movimento negro, elas não ajudam os negros, segundo o Thomas Sowell, que é um economista negro. Então, as editorias de diversidade, elas não têm
essa diversidade ideológica. Elas confundem falar sobre isso com repetir ideias de extrema esquerda sobre o assunto, entendeu? E banaliza o tema, né? Banaliza totalmente o cara que realmente é um ativista que quer... Nós vamos trazer o PCO aqui para falar sobre isso. O Rui Costa, o Rui Costa Pimenta vem aqui para falar sobre isso. Que é o pobre e o rico... Não, que virou esse negócio. Exato. Porque o cara da Faria Lima, agora ele quer se meter na confusão do pobre, né? O Luciano Huck do Alto do Sul, ele quer a justiça social para todos. Vamos controlar o capital. Tá errado isso, segundo o PCO. Ele não concorda. Tá erradíssimo, segundo o dia PCO 1º. vê as minorias? Ou para ele é pobre, rico e acabou? Dia 1º de dezembro, o Rui Costa Pimenta vem aqui para colocar semana que vem. Para colocar essa questão dessa nova esquerda, que é uma esquerda muito chique. Muito chique, muito preocupada. Muito preocupada com a vida e com o pobre. Então, quer dizer... Mas isso, deixa eu comentar isso aí, Emílio, rapidinho. É interessante isso aí, porque a partir da queda do Muro de Berlim, né, em 89... aquela ideia de luta de classes, de socialismo, grande revolução, ficou fora de moda. A moçada me falou, não vai dar certo, a gente tem que abandonar essa luta. E daí o que se criou foram essas pequenas identidades, essas pequenas lutas identitárias, né? Tem até um livro de 85 que o cara teoriza isso, ele de fato, ele prescreve essa saída. E daí essa velha esquerda fica muito ressentida e talvez até tenha alguma razão, porque muita gente, o Mark Lilla, né, um intelectual americano, ele fala, olha, o Trump ganhou a eleição porque a esquerda está abandonando o povo. Né? As questões, o que um pobre quer no Brasil? Ele quer alguma segurança, alguma previsibilidade jurídica, alguma estabilidade para ele poder ganhar seu dinheiro. Só isso, ele não quer saber se falar falar a linguagem neutra, entendeu? Então, meio que a esquerda está com essas pautas, ela está se encastelando, né, numa coisa de elite urbana acadêmica. É claro que existe racismo, que é um problema grave, a gente tem que botar atenção nisso, e homofobia também, mas com maturidade, né, com um discurso de adulto, entendeu? Não com essas pautas de millennial, né, de criança e tal. Exatamente. Muito bem. E o jornal corrigiu ou não? Bom, a Folha ela republicou o que a BBC disse, né? A Folha ela tem uma coisa muito legal de sempre criticar a si própria, né? Então, provavelmente, acho que vai ter mais artigos em relação a isso aí nos próximos dias. Vamos acompanhar. Eu preciso falar sobre Nas Coxas. Vocês já devem ter falado sobre isso aí. Sim, isso. Mas eu falei en passant, se você me permitir um termo. Se você me permitir. En passant também é uma palavra francesa. Você deixa as pessoas passar. Pode ser que tenha alguma conotação. De passagem. Isso. O Nas Coxas também é interessante, né? Que é uma coisa mal feita, né? Do jeito que a gente usa. Pois é, não, e tem um arquiteto restaurador do Paraná, o Lapastina Rodrigues, que ele foi presidente do IFAM do Paraná por 20 anos, é um cara, um especialista, e em 2006 ele analisou milhares, assim, parece que até 20 mil telhas coloniais, mediu todas elas, e ele falou, olha, para se fazer as telhas têm em média de 70 centímetros, para você fazer uma telha na coxa, a pessoa tinha que ter 3,85 metros. A pessoa tinha que ter quase 4 metros de altura. E além disso, assim, não faz muito sentido a gente acreditar nisso, porque uma telha de argila, depois de moldar a telha e antes de colocar no forno, você tem que deixar ela secando. Às vezes ela demora 15 dias para secar, dependendo do clima. E daí o escravo ia ficar sem fazer nada, com um par de telhas, por 15 dias, entendeu? Para você fazer 20 telhas, você teria que pegar 10 escravos para ficar lá o dia todo. E teria que ter alguém para servir comida para eles, porque eles não poderiam se mover. E daí, como é que a gente consegue acreditar nisso? Como é que as pessoas acreditam nisso tão fácil? Sério? É a mesma motivação da fake news, assim. Quando um tiozão lá do WhatsApp, ele compartilha uma fake news, às vezes ele até sabe, ele poderia em 2 minutos descobrir que aquilo é bobagem. Mas o cara quer acreditar, né? I want to believe. E daí mesmo se alguém desmente, fala, não, mas é verdade sim. E a mesma motivação a gente vê nessas histórias aí. Muito várias. Bem, muito bem. Tem caroço nesse angu. Mas isso aí, o Narlock... Lavar a égua. Ô Narlock,
É que tem muita expressão, várias. né? Tem muita expressão que a gente usa e acaba sendo isso. Se faz sentido, você acredita, né? Faz sentido o cara chega pra você e fala, ó, isso aí você não usa mais, se policia nisso aí, porque, pô, falar nas coxas era uma coisa que ninguém é a favor de escravidão. Não, né? lógico que não. Mas é um negócio que faz sentido. Se faz sentido, você fala, beleza, esse cara tem razão. Não, mas é o cara que não estuda, né? Você foi lá pesquisar isso. Mas em quem confiar? Desculpa, Narlock, pode ser você mesmo que esse estudo você tem inventado. Não, saiu no G1, saiu na Folha, isso pô. também. Tem quem acreditar. Porra, não é a Folha? Eu acho que é o bom senso. É bom cara senso. já pica. Mas quem determina o bom senso? Cheiro de nhaca, por exemplo, também é racista, você não sabia. Não sei. Tá impossível. Você tá impossível com a listinha do Lupa aí, porra. Ô, Narlock. O honorato aí. Ô, Narlock, a gente tá falando dessa questão da diversidade, da superficialidade. Eu tava fazendo Só lembrando que as pautas que foram mais discutidas aqui no Brasil foi o Superman bissexual e agora o touro. Que todo mundo chegou para pegar essa pauta, são duas coisas que teoricamente não existem. Você acha que essa superficialidade, dessa questão de você querer parecer bonito, e é isso que afasta as outras pessoas, se a gente estava falando dessa esquerda mais moderna, é isso que afasta o banheiro trans, o pronome neutro, tudo isso são pautas superficiais com coisas que realmente, além de pensar de coisas que realmente, por exemplo, saneamento básico, segurança, essas pautas que eles escolhem estão muito longe desse povão e por isso que essa esquerda está se distanciando? Boa pergunta. Muito obrigado. Não, super acho. Você concorda exatamente com o que você falou. Tem o Douglas Murray, um cara que escreveu um livro chamado A Loucura das Multidões. Ele fala o seguinte, olha, esse negócio de linguagem neutra, de ver opressão em tudo, na verdade ele mostra quão pouca opressão existe no mundo hoje. Lá na Venezuela, com as pessoas passando fome, ou em alguma ditadura de direita, de esquerda, as pessoas não têm tempo para ficar falando, mas você, ao me levar para a prisão, porque eu sou um preso político, você me chamou com o pronome errado. As pessoas têm opressões muito maiores a se preocupar. Então, hoje em dia, a gente está com um mundo tão próspero, tão abundante, que a gente consegue ficar aí o dia todo perdendo tempo com isso na internet, né? Mas é os burguês, né? Nós aqui, por exemplo. Uns puta burguês, olha a estante do cara. O rei do gin tônica fica cagando regra. Ar-condicionado ligado, a gente pode discutir aqui. É discussão de burguês, né? E assim, uma coisa que eu fico pensando. No século XVIII, 75% das pessoas trabalhavam produzindo comida. Trabalhavam com uma enxada na mão, produzindo comida. Daí, com a produtividade no campo, trator, fertilizante, hoje só 3% das pessoas trabalham produzindo comida. O Brasil, ele produz, 10% das pessoas trabalham nessa área, mas o Brasil produz comida para quase 3 vezes a população, né, até mais, para 800 milhões de pessoas. E daí, essas pessoas que foram liberadas da enxada, do trabalho manual, do trabalho pesado, hoje elas podem ter trabalhos criativos, elas podem ficar aí discutindo coisas na internet. Mas o que elas fazem? Em vez de agradecer, em vez de festejar toda a prosperidade que as tornou possíveis, elas ficam problematizando, né? Tem uma mania de problematizar hoje qualquer questão que me deixa nos nervos. Assim, seria legal eu fico imaginando, sei lá, no futuro, daqui 40 anos, o champanhe vai estar banalizado, a gente vai estar assim, vendo o pôr do sol todo dia às 5 da tarde, mas vai estar muito ruim, porque temos muitos conflitos, as pessoas não estão indo bem numa estatística que a gente acabou de inventar, né? Então, o intelectual parece que ele confunde a atividade dele com problematizar o mundo, com ver o mundo com uma lente marrom, assim, né? Uma lente que ele só vê injustiça, só vê opressão e tudo isso. Agora precisamos checar isso aí. Que? Delari. Delari, e o touro. Agência de checagem. E o touro. Você acha que foi preconceituoso? O drama do touro. O touro. Há um drama, o Narlock. O touro onde está o touro nesse momento? Olha lá. O touro estava lá todo feliz, sendo fotografado. Brilhando ao sol. Isso, brilhando ao sol. Agora ele deve estar num galpão. Triste e solitário. Precisamos encontrar... O pai do touro, tem o pai do touro, que é o artista. Sim, claro. Precisamos encontrar um lugar para esse touro. E a pergunta agora da sociedade... Isso pode resolver o problema do mundo. É saber se o touro é uma peça publicitária ou uma obra de arte.
Olha só, onde é que nós somos? O que você acha, Narlock? Então, não, eu tendo a acreditar, como disseram aí, que se fosse uma estátua do Che Guevara colocada ali sem permissão e tal, ninguém ia achar ruim. Iam achar, a comissão de urbanismo aí, que é bastante ideológica em São Paulo, ela ia falar, não, pode deixar, assim como várias outras coisas que o touro é feio. Eu gosto muito do tourinho de ouro, tudo, do Pablo Spire, mas o touro ali ficou meio cópia, né? Ficou meio cafona. Mas sei lá, os gêmeos, as pinturas dos gêmeos talvez sejam mais feias, e daí todo mundo gosta, tem aquela coisa. O cara quer brigar com todo mundo. A estética é muito subjetiva, né, o touro? O gosto é muito pessoal. Não é? O gosto é muito pessoal. Mas não deixa de ser um drama para a sociedade agora, o touro. Exatamente. O que mais? O que vocês querem saber do Narlock? Não, tem a só uma... Fala. Não, um último comentário sobre o touro, sobre essa polêmica aí. Teve lá uma molecada e o Boulos falou também, né? Fez lá um protesto contra o touro e tal. Como se o mercado financeiro e essa ideia de pujança do mercado financeiro, ela fosse contra os pobres. Né? Então, quer dizer, os interesses do mercado financeiro seriam diferentes, seriam irreconciliáveis em relação aos interesses dos pobres. Né? Eles apontariam para lados diferentes. E isso não é verdade. Sabe, a miséria está aumentando no Brasil e a Bolsa está uma desgraça, está 100 mil pontos. O mercado financeiro é simplesmente você espalhar dinheiro no tempo. Sabe, você fazer uma pessoa que tem dinheiro agora, mas quer usá-lo no futuro, poder trocar por alguém que quer usar o dinheiro hoje. Então, é uma ferramenta que pode ser usada para o mal, sim, mas geralmente é usada para o bem, para criar emprego, para resolver problemas dos outros. Então, essa ideia da esquerda radical, do Boulos e tal, para mim não cola, não é verdadeira. Eu inclusive... Só complementando, o Narlock falou do ponto filosófico e histórico, que é a área dele, mas tem vários papers, né, de pesquisa empírica em economia que mostra como os mercados financeiros ajudam o desenvolvimento. Então, claro, se pegar os países mais ricos do mundo, Alemanha, Japão, Estados Unidos, tem mercados sólidos. Mas você tem alguns casos na história de mercados que se instalaram depois, como na Nigéria. E aí os dados mostram que o mercado desenvolve, ou seja, ele diminui a miséria, diminui a pobreza e diminui a desigualdade. Essa lógica que eu sou rico porque você é pobre, não é verdade. Senão, na Venezuela, você teria vários bilionários, que tem uma pobreza extrema. E então, economia, né? Claro, parte do princípio sempre da teoria, da filosofia, mas a economia moderna, olha os dados, meu amor. Esse foi o toque de economia com números. Mas para ter o rico tem que ter o pobre. Tem países que são ricos. Tem países que são ricos. Primo pobre. Precisa ter o pobre. Precisa ter o pobre. Na Dinamarca... Não, mas... Por que o pobre? Na Dinamarca não tem pobre. Não, mas tem pobre também, claro, na Dinamarca. Na Suíça não tem. Na Suíça tem pobre também. Mas a proporção é muito menor. Se olhar a miséria no mundo, é claro que eu não estou falando que a sociedade vai ser igual e nem deve ser. Porque o rico, ele quer ser rico para mostrar pro pobre que ele é rico. E pro rico também, e pro amigo rico. Olha, claro, não faz o menor sentido. Você tem Por exemplo, o cara compra uma mansão. Isso. Tá. Você tem uma mansão, você compra uma mansão, faz 12 banheiros. Telão, automação. Por que você faz 12 banheiros? Está aqui minha mansão, tem 12 banheiros. Você pensa, para que esse imbecil fez uma mansão com 12 banheiros? Para mostrar para os convidados. A adega de vinho. Hã? Oi? E o cara fica lá sozinho, e o cara fica sozinho na mansão, sem ninguém por perto para consolá-lo pelo fato dele estar sozinho numa mansão com 12 banheiros. Esse negócio de riqueza é uma conta, Sami. Não é só... Não, mas você acha que um é pobre saldo disponível. Não, porque você gera riqueza. Você está supondo que a riqueza ela é estática. Mas à medida que você tem um mercado de capitais, você gera riqueza. E essa riqueza, ainda que é distribuída desigualmente, ajuda um pouco o pobre. Sim. Até porque o pobre precisa... A empresa que vai produzir contratar. a Tesla, carro elétrico, se não tiver quem compra carro elétrico, não dá. Tem a mão de obra.
Mesmo se você pensar, vamos pensar um negócio de luxo, um jogo de polo a cavalo. Um negócio que é bem elitizado. Mas mesmo isso gera emprego. Você quer o catador de bolinha. Isso aí você vai ser o catador de bolinha. E o Sami quer jogar tênis, eu quero um cavalo também. Que alguém cate a bolinha pra ele. É um alazão. Ele quer um gandula. Agora eu voltarei com mais dados do Economia com Números. Então, mas... Tem outro ponto aí, Sami, tem um outro ponto aí que é o seguinte. Se você não tivesse mercado financeiro, se não fosse possível uma pessoa emprestar dinheiro para outra, crédito, a juros e tal, só ricos poderiam empreender, né? Porque só eles teriam dinheiro, então seria uma coisa muito mais desigual. Tem um livro sobre história do mercado financeiro que eu gosto muito, que é o Money Changes Everything. E o cara fala, olha, é uma ferramenta que ajudou os pobres, porque se a pessoa tem uma ideia boa, ela sabe que ela vai ganhar dinheiro, mas ela não tem acesso a dinheiro para começar o negócio, o mercado financeiro torna isso possível. Não, então o sonho americano... Tem um número que fala o seguinte: em países onde existe mais bilionários, existe menos pobreza entre a população. Se você tiver mais bilionários no seu país, a pobreza ela é menor dentro do seu país. Só que a gente tem um negócio chamado justiça social. Isso. E isso embola o meio de campo. A justiça social embola o meio de campo. Vale para tudo. Porque a gente... Eu sei. Mas a justiça social, ela engloba tudo isso que a gente está falando. Ela vale para tudo. É o racismo, é LGBT. Vale mas é possível. Posso só complementar uma coisa? Ontem eu vi uma entrevista do Sérgio Moro sobre... Olha, o papo está muito agradável. Rapidamente, desculpa. Eu vi uma entrevista do Sérgio Moro. Sérgio Moro prometeu acabar com a pobreza. O que você acha que é possível acabar com a pobreza? Cara, então, tem uma palavra que é a palavra fundamental para se acabar com a pobreza. O problema é que assim que eu falar essa palavra, vocês vão achar uma tremenda chatice. Então vai. E o ouvinte também, que é produtividade. Tá vendo? Eu falei que vocês vão achar chato. O que acontece? Se você tá no campo, arando uma terra, você tem só uma enxada, você usa ali um mês para conseguir colher 1 quilo de batata, o teu salário, a tua remuneração vai ser no máximo 1 quilo de batata, né? Para as pessoas enriquecerem, você tem que fazer com que elas produzam mais, com menos recursos. Isso é produtividade. Por exemplo, imagine uma professora de inglês. Se ela aumenta o salário dela, a hora de trabalho, as pessoas que estão pagando essa hora, o menino que está fazendo uma aula particular, ele perde. Então, na sociedade, você não tem nenhum ganho. Mas se, de repente, ela dá aula com a mesma qualidade para 5 alunos, ela pode cobrar menos e ela vai ganhar mais no fim do mês cobrando menos. Então, você tem os dois lados entram, né? Palmeiras e Corinthians entram para jogar e os dois ganham. É um jogo de soma diferente de zero. E esse é o segredo da prosperidade, gente. A gente devia ver lá o pessoal da esquerda com cartazes na Paulista falando exigimos aumento de produtividade. Só que eles acham que isso é uma forma de explorar mais o trabalhador, entendeu? O Kim Kataguiri esses dias tentou mudar a lei que obriga a ter frentista no imposto de gasolina do Brasil, que é uma lei, assim, é uma coisa básica, né? Que você está aprisionando pessoas em trabalhos pouco produtivos. E foi atacado pela direita, pela esquerda, dizendo que ele queria demitir as pessoas e tal. Então, para mim, é essa simples palavra que é a receita, assim, da redução de miséria. Candidato, hein? Candidato na Eu fiquei pensando aqui, você gosta muito de carnaval, vou criar um bloco pra você, que é tá na Loki que o Batman. Você tá muito engraçado. Tá na Loki que o Batman, tudo. Deixa eu falar sério. Você tá cancelado também ou não? Você já foi? Lembra quando você foi cancelado? Pelo Intercept. Intercept? O Intercept te cancelou agora, bonitão. Agora? Recente, não é? Não, faz tempo. Essa semana ainda não, tá aqui, é quarta-feira ainda não me cancelaram ainda. A gente não viu a notícia. Muito bem, mas nós vamos colocar o nosso repórter investigativo, o Delari Repórter, com 2 funções essa semana. Sim. É descobrir onde está o touro, o drama do touro, e ver com a grande mídia. A grande mídia, a gente a grande mídia vai ter que reparar este erro histórico. Isso é um erro histórico da grande mídia. Você pode ir atrás. Essa semana. A grande mídia será que a grande mídia vai reparar esse erro do criado mudo? É o criado mudo, o nas coxas? Só essas 3.
Não, tem mais uma. Narlock e o Batman. Criado mudo nas coxas. Coxas, aí que eu tô lembrando do meia tigela aqui. Mas não é meia tigela. Não, mas não é meia tigela. É criado mudo na tua matéria. Essa doméstica. Então são 3 termos que a gente vai tirar da relação. Evidentemente, se a sociedade... Tá liberado, permitir, tá liberado de novo, então? Lógico. Muito bem. Liberou de novo? Não liberou ainda. Precisamos ainda ver. Tá bom. Isso é um agência de checagem. É um drama social que estamos vivendo. É isso aí. Narlock, mais Valeu, uma vez, Narloquinho. muito obrigado. Eu sei que eu peguei você de calças curtas. Será que De tem sopetão. Será que tem alguma explicação? Sopetão é uma coisa que pode ter uma conotação sexual. Sopetão. Você já fez um sopetão, Narlock? Pode ser machista. Né? Pode ser muito chulo machista. pode Você curte um sopetão? Então é o seguinte, eu queria agradecer sua participação aqui no programa, que eu peguei assim de última hora, eu vi a sua matéria, eu li lá, achei muito interessante. E obrigado aí por ter atendido a gente, viu, Narlock? Valeu, gente. Me sigam no Instagram aí, quem tá ouvindo, @LNarlock. Valeu, pessoal. Até mais. Bom programa. Instagram LNarlock para você seguir e, evidentemente... Eu sigo o Narlock. Tô seguindo agora. Teu notícias Mas dá aqui vergonha de última dele hora no aí. Instagram também, viu, Narlock? Evidentemente, você pode cancelá-lo.